Lucas capítulo 9, a missão aos 12. Também encontrar essa passagem em Mateus 10, versículo 5. E, convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar enfermos e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestidos. E, em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E, se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Herodes, o tetrarca e João Batista. Também encontrar essa passagem em Mateus 14, versículo 1. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava, e estava em dúvida porque dizia alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: A João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. A primeira multiplicação dos pães. Também encontrar essa passagem em Mateus 14, do versículo 13 ao 21. E, regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e, tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E, sabendo, a multidão o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: Despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em ranchos de 50 e 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Confissão de Pedro. Também encontrar essa passagem em Mateus 16, 13. E aconteceu que, estando ele só orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao 3º dia. E seja morto, e ressuscite ao 3º dia. Cada um deve levar a sua cruz. Também encontra essa passagem em Mateus 16, versículo 24 a 28. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvará.
Por que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. A transfiguração também encontra essa passagem em Mateus 17, do versículo 1 ao 13. E aconteceu o quê? Quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte orar. E, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e, quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e, entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. A cura de um jovem lunático. Também encontrar essa passagem em Mateus 17, do versículo 14 ao 21. E aconteceu o quê? E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito toma e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio derribou e convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendesse, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. O maior no reino dos céus, também encontra essa passagem de Mateus 18, 1. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si, e disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, este mesmo é grande. Quem não é contra nós é por nós. Também encontrar essa passagem em Marcos, capítulo 9, do versículo 38 a 40. Respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Os samaritanos não recebem a Jesus. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. E, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para
lhe prepararem pousada. Mas não o receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os. E disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Acerca dos que seguem a Jesus, também encontrar essa passagem em Mateus 8, do versículo 19 ao 22. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vá e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Feito lipas para todo mundo, tenha um ótimo dia e Deus é bom. Give thanks. Na, na, na.